Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Desodorante provoca câncer de mama? Tomar leite cura a doença? Tratamento, prevenção, autoestima, riscos, autoexame, câncer de mama. Verdades e mitos é o que veremos hoje com a doutora Sheila Ulisses Paiva. Ela que é médica especialista em mastologia, professora universitária e mestre em doenças da criança e do adolescente. Doutora Sheila, por favor. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Com apoio cultural com apoio cultural das Drogarias Avenidas e da Di Santini Calçados, está no ar o programa Café com Leite. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Di Santini, maior sortimento em calçados masculinos, bolsas escolares, bolas, chuteiras, sandálias e grande variedade em tênis infantis. Sandálias femininas de vários modelos para você que exige algo bom e com qualidade. Temos tênis de várias marcas e modelos. Sapatos sociais que são a sua cara. Di Santini, Rua São Pedro 768, no centro de Juazeiro do Norte. É isso aí, mais um programa Café com Leite, todas as noites de terças-feiras, aqui pela TV Verde Vale. Lembrando que a partir de agora você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146. Estamos aqui com a presença da ilustre doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é mastologista, professora universitária, que veio aqui contribuir com o nosso programa, passando as informações acerca desse problema que vem aí crescendo de forma absurda, eu diria assim, no nosso país. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-la aqui no programa Café com Leite. Boa noite, doutor Leite. Boa noite, telespectadores. Eu quero parabenizá-lo por você ter aventado esse tema, principalmente no mês de outubro. Nós estamos encerrando aí o Outubro Rosa, né, que no país inteiro está sendo feita uma campanha ilustrativa, na verdade, de chamar a atenção com relação ao câncer de mama. E tenho que lhe felicitar, porque você foi um dos pioneiros em lembrar do tema. E nós estamos aqui hoje para discutir alguns assuntos, para tirar algumas verdades a limpo e algumas mentiras também. Um programa bem participativo, bem popular, se Deus quiser, que a gente possa contribuir com a população no sentido da informação. Muito bem, doutora. Então, já que esse é o mês internacional, né? Internacional. De prevenção de câncer de mama, é isso? Exatamente. Por que denominado mês rosa? Porque o rosa, desde a infância, né? As meninas gostam de brincar com bonecas na cor pink, né? Lembra muito o feminino, o ser mulher. Então, isso chama atenção, é uma cor bonita, suave. E aí realmente foi escolhido pela Sociedade Mundial de Mastologia como a cor que lembra a saúde da mama. Muito bem. Doutora, vamos começar com esses mitos, né? Existem alguns fatos que se comentam aí nessa vida profana. Quando nós falamos sobre... existem alguns mitos sobre esse câncer de mama, esse mal que já vem aí crescendo de forma extraordinária, eu diria assim? Verdadeiramente, assim, mitos... Eu acredito que sempre tem, né? E quando a gente vive no interior, eu acredito que a imagem ainda é mais fértil. E as culturas vão enraizando desde a infância com algumas questões bem interessantes, né? É um mito bem comum, você abriu bem o programa, a história do desodorante. Eu já tive algumas pacientes que chegaram, doutora, eu li uma reportagem não sei aonde e eu não posso mais usar antiperspirantes porque estão dizendo que dá câncer de mama.
E aí eu tirei uma brincadeira com ela, eu costumo assim desopilar um pouco com a paciente, e disse a ela o seguinte, que ela continuava com o mesmo risco, porém menos cheirosa, né? Porque não tem nada a ver, não é a questão do poro que vai fazer a pessoa, poro de saída de suor, que vai fazer com que a paciente tenha mais ou menos câncer. Na verdade, o câncer é uma doença extremamente intrínseca, genética, dentro do corpo. Ele vem de dentro para fora. Então, não é um desodorante que vai fazer E a essa paciente... de tomar o leite? Não, o leite é um um alimento... mito também? É um mito também. O leite também é um alimento extremamente saudável, rico em muitas vitaminas e proteínas. É um dos alimentos mais ricos que a gente tem, né? Eu diria que ele ajuda no sentido de deixar a gente mais forte, com mais saúde. E na hora que nós estamos com mais saúde, o organismo está menos propenso a adquirir outros problemas. Mas dizer que protege contra o câncer não é uma verdade. Doutora, a senhora tem assim uma estatística aqui, local, regional, nacional, não sei, do volume de pessoas portadoras dessa doença? Tem vários tipos de números, mas tem uma forma da gente dizer que eu acho que chama mais a atenção e fica mais fácil delas entenderem o risco que nós estamos correndo. Gente, a estatística atual é que de cada 10 mulheres que convivem entre nós, uma vai ter câncer de mama. Então, é extremamente alta. Extremamente alta. Para você ter uma ideia, ontem eu estava num evento e num ambiente familiar tinham 3 casos. Então, a gente tem que ver que realmente a incidência está aumentando. Alguns cânceres foram mais fáceis de serem controlados. A vida da mulher moderna, né, dando de conta de tudo ao mesmo tempo, o estresse, a menor paridade, a menor amamentação. Antigamente, se tinha 10 filhos, quase não se menstruava. Se passava um ano amamentando, um ano parindo, um ano amamentando, um ano parindo, a mulher quase não tinha menstruação. Isso, de certa forma, a protegia com relação ao câncer de mama. Hoje as mulheres têm menos filhos, têm filhos mais tardiamente, né? Elas vão deixar para ter a sua prole depois que já estão com sua profissão, na maioria das vezes, estabelecida. E aí, 1, 2 filhos, o tempo de amamentação 6 meses, e aí voltam a menstruar novamente. E então tudo junto, o estresse também, está fazendo a gente pagar um preço muito alto com a nossa saúde, principalmente com a saúde das mamas. Existe uma faixa etária de idade que corre o maior risco, tem o maior índice hoje de pessoas portadoras? Com certeza. A faixa de idade de maior risco é em torno de 50 anos de idade. Mas é bem verdade que ao longo dos tempos, esses limites têm sido levados em consideração. Isso não quer dizer que não possa acontecer numa mulher mais jovem, né? Eu já tive paciente de 28 anos, mas é realmente mais comum e mais preocupante depois dos 35 e a época de maior incidência é por volta dos 50 anos de idade. Eu até assisti uma reportagem essa semana de uma senhora com 61 anos que teve um filho agora. A idade, o avanço da idade, seria um índice? Seria eu diria um índice? Um fator de incidência? Com certeza, né? Eu digo a você que há algumas décadas atrás, da qual eu não vivenciei, mas a gente vê a história e os relatos das nossas avós, as mulheres morriam mais de quê? De parto. Então a gente via, meu avô mesmo, ele casou várias vezes, né? E alguns casamentos com irmãs, porque as mulheres primeiras morriam de parto. As 2 primeiras mulheres dele faleceram de parto. Então, assim, o obituário das mulheres era muito jovem, por volta de 35 anos, você já estava mudando praticamente a família. E aí as coisas vão mudando, né? E hoje a gente tem uma expectativa de vida maior, e a gente mudou o estilo de vida também, e tudo isso favorece a gente ter muito mais doenças do envelhecimento do que doenças, digamos, de intercorrências, né, ao longo da vida. Esses mitos, eu não diria esses mitos, mas quais os principais sintomas assim que a paciente... A paciente não, na verdade eu quero anteceder uma outra pergunta. Geralmente se comenta mais que a prevenção do câncer de mama, geralmente só se atribui às mulheres, né? Uhum. Mas há extensão disso ao homem? Com certeza. A senhora tem acompanhado homens com problemas de câncer de mama? Temos. É bem mais raro. A incidência real é em torno de 100 casos de mulher para 1 caso de homem.
mas tem que ser relatado que existe. O homem também tem glândula mamária, uma glândula menor desenvolvida, mas ela existe. E assim, os nódulos, as secreções sanguinolentas no homem precisam ser da mesma forma que nas mulheres, estudadas, com os mesmos exames. Eu me recordo perfeitamente no ano de 1999, quando eu cheguei aqui no Cariri, que um dos meus primeiros pacientes era do sexo masculino, que eu solicitei a um convênio uma mamografia. E aí me relataram, mamografia homem? E pode? E eu tive que dizer, sim, homem também pode ter câncer de mama, e a gente fez uma cartinha e foi liberado. Mas assim, o desconhecimento desse assunto era tanto que até um convênio de saúde, não sabia dessa informação. A senhora atribui a falta de informação das pessoas como um dos fatores que provoca essa doença? Ou seja, as pessoas, o fato os cuidados, a ausência de cuidados, é um dos fatores? Olha, informação, eu acho que em todos os setores da vida do ser humano, ela é imprescindível, porque só ajuda. Na hora que a gente sabe que lavando as mãos a gente tem menos infecção, a gente lava as mãos. Na hora que a gente sabe que escovar os dentes a gente vai ter menos cárie, a gente escova os dentes. Então, na hora que a gente sabe que realizar o autoexame da mama, realizar a mamografia com frequência, fazer o exame ginecológico uma vez por ano e o ginecologista examinar a mama da paciente, vai dar mais diagnóstico precocemente, e na hora que a gente tem um diagnóstico precoce, a gente com certeza tem muito mais chance de cura e com menos mutilação das mamas das pacientes, certamente isso muda toda uma história de várias mulheres. Então a gente precisa falar mais do assunto. Eu acho que o medo e a falta de informação são dois grandes vilões à saúde da mulher. Tem mulher que até tem informação, mas tem medo. Tem medo de enfrentar. Tem medo de enfrentar e retarda o seu diagnóstico. E eu sempre digo que doença a gente não foge dela, a gente tem que descobrir ela antes dela descobrir a gente. Porque você vai ter mais chance de ter um tratamento menos doloroso e você ter um resultado melhor perante sua saúde. Então, isso quer dizer que o diagnóstico precoce é o melhor amigo da mulher. Não ter medo. Como sempre digo, eu tenho uma brincadeira que eu digo que Deus faz as mulheres nascerem prontas e os homens a gente vai aprimorando. A gente tem que enfrentar, a gente enfrenta casa, a gente enfrenta filho, a gente enfrenta problemas domésticos. Por que a gente não pode enfrentar a nossa saúde? A gente tem que encarar a gente como uma batalha diária, e não ter medo. Enfrentar. Ainda existe assim, um número de pessoas ainda, como a senhora falou, já estudadas, com conhecimento. Eu não diria só o medo, mas com falta de informação, ou seria só o medo que já provocaria a visita à mastologista? Tem paciente que tem medo até de ir para o mastologista. Você pode acreditar que tem paciente que diz que toma um calmante antes de ir. É interessantíssimo. Parece que já tem certeza que está doente. Às vezes nem está, E às vezes a consulta sai até feliz, porque descobriu que não tinha nada demais. Mas assim, eu acho que a informação, de uma certa forma, ela está chegando. Devagar, mas está. Então a gente vê alguns programas de televisão, onde a gente tem programas também femininos, que se comenta do assunto, rádio. As faculdades de medicina negra do interior estão desmistificando alguns assuntos. E a gente precisa falar cada vez mais. Mas, assim, a grande maioria das mulheres das cidades maiores, tirando aí as cidades menores, ela já tem informação de que fazer exame é importante, que ela pode dar um diagnóstico cedo. Mas, às vezes, ela tem tanto medo de ouvir dizer que ela tem câncer, que, gente, dói mais enfrentar isso do que qualquer outra coisa. E principalmente hoje, que já temos assim tratamentos mais bem próximos, Eu me recordo muito bem, há 10, 15 anos atrás, a minha mãe foi portadora, e nós não tínhamos aqui na região tratamento, ela tinha que se deslocar para a capital, só isso aí já dificultava demais o tratamento. E hoje nós temos aqui em Juazeiro mesmo, na região do Cariri, tratamento já para essas pessoas, Temos, a gente tem crescido muito ao longo dos anos, Hoje o Cariri, eu acho que o Cariri é a união de 3 grandes cidades, Então a gente tem bons médicos, acho que nas diversas especialidades. Nossa medicina é boa.
Para você ter uma ideia, eu recebo paciente, recentemente eu operei uma paciente que era da Venezuela. Então, assim, Cariri está trazendo gente de fora para operar aqui. Que maravilha, né? mas infelizmente, né, doutora? Para ela que veio fazer esse tratamento, mas que maravilha vir para Juazeiro. Vem para Juazeiro porque conhece alguém, porque tem alguém da família, porque saiu daqui, ficou lá e de repente volta. Mas o fato é que o Cariri hoje é referência de saúde. Então a gente tem como tratar cirurgicamente, a gente tem como fazer tratamentos clínicos, nós temos o centro de referência para quimio-radioterapia, né? E assim, a gente precisa de muito suporte da enfermagem, suporte da fisioterapia, da assistente social. Ainda temos muito a crescer, precisamos se unir e ter humanização cada vez mais. Acredito que isso é um grande passo, mas é de passos pequenos que o homem chegou à Lua, né? Então nós também vamos chegar lá. Estamos chegando também com o programa Café com Leite, trazendo essas informações para você de casa. Ligue para cá, ligue para o telefone 3511-2146, faça a sua pergunta e nós vamos conversar com a doutora Sheila aqui, manda seu e-mail aqui no site, programa cafécomleite.com.br. Enquanto você vai lá ligar o computador e mandar a sua pergunta, eu vou convidar a doutora para tomar um cafezinho com leite aqui. Doutora, aqui é uma obrigação tomar um cafezinho com leite aqui. Eu faço questão de servir a senhora aqui. E lembrando que a senhora falou que leite é um alimento saudável, né? E leite Cariri, dos laticínios Cariri, é um patrocinador do programa Café com Leite, né? E ele não mandou abertinho aqui, eu não vou tomar leite, eu vou só tomar um cafezinho com leite, doutora. A senhora, por favor. Obrigada. E eu queria falar um pouquinho tomando café e falar um pouquinho das Drogarias Avenida nos seus 25 anos de sucesso. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Di Santini, maior sortimento em calçados masculinos, bolsas escolares, bolas, chuteiras, sandálias e grande variedade em tênis infantis. Sandálias femininas de vários modelos para você que exige algo bom e com qualidade. Temos tênis de várias marcas e modelos. Sapatos sociais que são a sua cara. Di Santini, Rua São Pedro 768, no centro de Juazeiro do Norte. Aí, eu quero falar também um pouquinho dos laticínios Cariri. Laticínios Cariri com os sabores morango, ameixa, salada de frutas e nas embalagens de 1 litro, 800 gramas, 380 gramas e 160 gramas. Os laticínios Gucci Cariri e Leite Cariri são produzidos no mais alto padrão de qualidade e higiene, com a certificação da Anvisa. A Laticínios Cariri possui sistemas de câmaras frias para armazenagem e transporte de seus produtos dentro das normas exigidas pela legislação brasileira. Laticínios Cariri fica na Avenida Paulo Maia, 1320, em Juazeiro do Norte, com o telefone 3511-8945. Um abraço para o meu amigo Luiz Carlos. César, para encerrar aqui o Bloco Cultural, chama aqui o Gucci Cariri na tela. Isso aí. E em seguida vamos para o nosso Bloco de Apoio Cultural. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com a doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é especialista em mastologia, médica especialista em mastologia e mestre em doença da criança e do adolescente, é isso? Doença da mama. Doença da mama em criança e adolescente, é isso? Doutora, temos alguns internautas aqui fazendo algumas perguntas. E alguns telespectadores perguntando por telefone, mas eu tenho aqui algumas perguntas e eu queria saber da senhora o seguinte: quais as primeiras causas que geram esse tumor? É assim, na verdade, os fatores de risco, né? Ser mulher e ter uma mutação genética, pode ter essa mutação genética familiar, ou seja, vários casos de uma mesma família. Para as pacientes entenderem,
Pode. Para os pacientes entenderem, é aquela coisa assim, na hora de unir o código do homem com a mulher e constituir a gente, há uma quebra na formação do DNA e você fica com uma predisposição genética para aquilo, certo? E isso pode passar entre a família, e é quando a gente tem o câncer de mama familiar, ou seja, muitos casos na mesma família. Além disso, você pode ter o código genético, nunca desencadear, mas você ser submetido a fatores de risco e desencadeá-lo, como, por exemplo, o cigarro. Né? Então, eu tenho um código, ele está lá guardadinho, aí eu fico fumando, eu estou desencadeando para que ele funcione. Ou, eu tenho um código genético e, de repente, tenho maior tempo de vida menstrual porque tive poucos filhos, porque amamantei pouco, porque deixei para ser mãe depois de 35 anos de idade. Então, você também, pela própria exposição ao seu próprio hormônio, pode favorecer com que esse código genético, se de um belo dia, comece realmente a proliferar a célula inadequadamente. Outro fator de risco é o uso de reposição hormonal, né, no climatério, ou seja, na menopausa, indiscriminadamente. A gente não é contra a paciente fazer uso, mas tem que saber se pode e tem que ter acompanhamento rigoroso. Então, tem que ter esses cuidados. As mulheres, essas jovens, adolescentes, que passam a menstruar de forma precoce, né? Hoje, 10, 11 anos já, as meninas já estão passando por essa fase. Isso aí é um fator que corre sérios riscos de antecipação? Não vamos fazer medo às crianças, né, de 12, 13 anos. Não, na verdade não. Assim, o mundo, né, sofreu por aquecimento global e isso favoreceu com que nós, mulheres, realmente menstruemos mais cedo, mais precocemente, sem contar também os estímulos da infância visual que vão amadurecendo o nosso sistema embriológico do ponto de vista da maturação e da puberdade mais precocemente. Então isso é um fato, é mundial, mas isso não aumenta não. Na verdade, é assim, eu posso menstruar com 9 anos, eu já nasço com a reserva menstrual X, 300 óvulos, 300 menstruações. É variável, entre 300, 400, 450, o número de menstruações que uma mulher vai ter. Então, é bem verdade que aquela mulher que tem um reservatório de óvulos maior e que vai ter muito mais menstruação, ela menstruou com 9, vai parar de menstruar com 56, ela tem uma predisposição maior do que aquela que menstruou com 17 e parou com 40. Então, não é um fator idade, é um fator de quantas menstruações eu vou ter na vida. Tá certo? Doutora, esse nódulo, ou tumor, ou caroço, como quer que seja, né? Todo ele pode ser considerado já um câncer? Em hipótese nenhuma. O fato nenhuma. de já ter, a mulher detectar, ela mesma se tocar e sentir. Na verdade, é uma boa pergunta, porque, primeiro, nem todo nódulo é câncer. 80% deles são nódulos benignos, podem ser os nódulos de água, que a gente vai chamar de cistos, que são absolutamente benignos. Muitas vezes o que a gente faz é só um controle periódico, não precisa nem cirurgia na maioria das vezes. Tem os nódulos sólidos, que são benignos, deles o mais comum é o fibroadenoma, que também, assim, às vezes a gente faz a cirurgia porque está crescendo, pode deformar a mama, mas também é inocente do ponto de vista oncológico, ou seja, não provoca câncer. E 20% realmente serão malignos. Então, gente, se a gente tem muito mais nódulos benignos do que malignos, a gente não pode palpar, achar que tem um nódulo e já achar que aquilo é um câncer. Pode não ser. Pode ser um nódulo benigno, né? Então, o caminho é, se você palpar e encontrar alguma diferença, procurar ajuda médica para ver se realmente você está tranquila com uma lesão benigna ou se você precisa de uma ajuda mais séria, porque pode estar com uma lesão maligna, digamos assim. Doutora, o toque da mulher, ela própria se tocar, isso é aconselhável? É importante? Ela apalpar o seu seio para tentar detectar é importante? Leite, isso é assim, você sabe que política e medicina, né, sempre tem algumas ideias interessantes. Na Inglaterra, onde as mulheres têm um nível sociocultural maior, elas não são incentivadas a fazer autoexame de mama, ou seja, a se pegar, a se tocar, porque elas já fazem isso naturalmente, é da criação, né? Existe a educação voltada para a saúde desde cedo. Mas no nosso país, onde as mulheres muitas vezes não se conhecem, não sabem nem como é que funcionam, o autoexame é muito importante sim, e precisa ser incentivado a nível de mídia,
Porque na hora que eu palpo e percebo uma diferença, se eu não sei se essa diferença é boa ou ruim, mas eu vou procurar ajuda para me saber e colher informação. E assim, se eu tenho a capacidade de descobrir que eu tenho um nódulozinho do tamanho, vamos dizer aqui, de uma azeitona, né, uns 2 centímetros, eu ainda estou numa fase boa de tratamento e o dedo dá para achar. E dedo, gente, todo mundo tem, não paga nada, é só se tocar. Ao contrário, se eu não me toco e se eu deixo para encontrar um tumor, quando ele já está do tamanho de um limão, ele já está bem maior. Então, assim, você vai ter tratamentos, ainda existe, mas a gente perdeu uma fase muito preciosa. E aí, dedo todo mundo tem, é um momento da gente se conhecer, uma vez por mês, na hora do banho, o seu esposo, pode pedir o esposo para ajudar, né, para apalpar. Porque é importante dizer que o câncer de mama, na sua grande maioria, não provoca dor. O sintoma mais importante é a presença do nódulo sem dor. Então, se você não procurar com o dedo, simplesmente você não vai saber que tem. Claro que toda regra tem sua exceção, mas a sua grande maioria realmente é um nódulo indolor. Outro sinal importante é a saída de secreção sanguinolenta pelos mamilos, pelo bico do peito, espontaneamente. O fato de sair... Tipo assim, tá melando o sutiã. Ah, meu sutiã eu tirei e tá melado. De uma cor achocolatada, com sanguinolenta, é bom procurar ajuda. Isso não quer dizer que já é câncer, mas pode ser. Então, precisa procurar para fazer o diagnóstico diferencial com algumas lesões que também são benignas, mas aí só realmente o médico vai ter a capacidade de evidenciar se aquilo é do bem ou não. Não custa nada fazer uma visita à doutora Sheila, né? É bom sempre procurar ajuda na saúde, né? Doutora, agora eu queria interagir com os nossos telespectadores, nossos internautas aqui, que nós temos uma quantidade de perguntas aqui grande. É bom. Né? Olha aqui, Francisca, aqui do bairro Pirajá, ela pergunta, a mulher que tem nódulo no seio, precisa tirar toda a mama? Tem no nódulo no seio, mas tenho medo de tirá-lo. Vamos lá. Primeiro, a grande verdade precisa ser dita, esse nódulo é do bem ou esse nódulo é do mal? Se esse nódulo é do bem, você vai tirar só o nódulozinho e pronto. Se esse nódulo é do mal, é maligno, é câncer, então a gente vai ter que avaliar. Que só pode ser feito após a extração, né? Não. Não? Pode ser feito antes? Com certeza. Hoje a gente, quando vai para a cirurgia, na maioria dos casos, a gente já vai com o diagnóstico em mãos. Você faz punções, onde você colhe células ou fragmentos do tumor para você definir, né, se ele é câncer ou não, porque quando a gente vai para a cirurgia, a gente já vai resolver. Teve uma fase na medicina onde a gente tirava o carocinho, mandava para a biópsia, esperava o resultado, é dali era que a gente ia decidir por uma cirurgia. Muito raramente a gente precisa dessa situação hoje em dia. É padrão ouro dentro da mastologia, diagnóstico precoce, ou seja, você já vai para a cirurgia sabendo o que você vai, muitas vezes, precisar. Não, é câncer, então a senhora vai fazer isso. Certo? Muito bem. Olha aí, dona Francisca. A Eulália aqui do Alto da Alegria. Quero saber ao nível de política pública o que está sendo feito para ter melhor prevenção ao câncer de mama. Precisamos melhorar muito nossas políticas públicas em atenção à saúde da mama. É uma das grandes metas da Sociedade Brasileira de Mastologia, essa união saúde pública e mastologistas. Durante muitos anos, acredito, assim, a gente tem tido pouco apoio público. Quem banca essas campanhas é a sociedade realmente, nacional e mundial. E assim, a gente precisa realmente do apoio, porque é gritante, está sendo o câncer que mais mata nossas mulheres no mundo inteiro. E o Brasil não pode se esquivar disso, né? Essa política tem que ser nacional, estadual, mas também tem que ter muita participação municipal para acontecer. Se a gente não tiver apoio municipal, programas de Ministério da Saúde existem, a gente pode elaborar, conseguir verbas, mas eles precisam ser optimizados a nível de saúde pública. E isso não é uma coisa muito fácil, mas precisa ser, tá aí os novos prefeitos que vão adentrar em uma nova administração. Não esqueçam da saúde das mulheres. Elas precisam.
elas precisam ter atendimento e local aonde possam proceder seus procedimentos cirúrgicos com o mínimo necessário, né? A atenção básica à saúde da mulher. Inclusive, o programa Café com Leite estará entrevistando no mês de novembro os atuais prefeitos da região do Cariri. Dia 6 começaremos com o doutor Manuel Santana, que estará aqui no programa Café com Leite na próxima semana. Vamos conversar sobre a sua gestão e sua política de saúde, ver o que é que ele fez aí para a região do Cariri e mostrar ao povo, né, cada um, o doutor Samuel Araripe, na próxima semana, na semana seguinte, estará aqui com a gente. Então, vamos lá. Socorro do Parque Antônio Vieira. Tirei um cisto no seio há muitos anos atrás. Existe a chance deste cisto voltar e ser um câncer de mama? É uma boa pergunta. Existe um folclore que diz que elas pensam que se você tirar um nódulo vai aparecer mais. Né? Então, assim, é um mito, né? É um mito. A gente tem que logo dizer o seguinte: se você, antes de tirar qualquer nódulo, já teve a capacidade de produzir um, então é porque seu organismo tem capacidade de produzir nódulos. Aquele que você tirou, se ele realmente era benigno, muito provavelmente ele nunca mais vai renascer. Mas isso não impede que suas mamas, que produziram um, continuem produzindo outros. Então tem que ficar fazendo sempre o acompanhamento e a avaliação para ver a necessidade, se tem, se precisa ser cirúrgico, se não, se dá para fazer um acompanhamento, tá certo? Mas aquele que saiu, saiu. Aquele não volta mais, Não né? volta mais. A produção é que poderá vir. Exatamente. De um novo, né? Quero mandar aqui um abraço para Clarice, Vânia e para Lúcia, que trabalham comigo, estão ligados no programa Café com Leite. Obrigado pela audiência aí. Vamos aqui do bairro Timbaúba, não colocou o nome, mas tem um nódulo debaixo de uma axila e no peito sai uma secreção com mau cheiro. Isso pode ser sinal de câncer? Na verdade, precisa ser avaliado. Nódulos embaixo da axila podem ser gânglios, que podem ser gânglios inocentes, do bem. Pode ser tecido mamário em excesso. Tem pacientes que têm uns excessozinhos de mama embaixo da axila, que a gente chama de mama axilar, porque é bem gordinho mesmo, né? Fica aquela coisa bem protuberante na hora que levanta o braço. E que não é perigoso, é apenas tecido mamário sobrando. Eu digo que são os excessos de fofura que a gente de vez em quando tem. Né? E tem realmente alguns nódulos que podem ser malignos. Então, o caminho mais correto é uma avaliação adequada para que você seja melhor esclarecido e não fique com esse medo. Esse medo que atrapalha, né? Esse medo. É igual o medo de ir ao dentista, né? Ao odontólogo. Eu acho que a gente ficou com dúvida na primeira pergunta, porque a paciente fez a pergunta se tinha um nódulo e tinha medo se precisava perder a mama inteira. Acho que foi mais ou menos isso. Vamos ver não foi? aqui. Quer ver? Tu dá uma olhadinha. Atrás, existe chance de voltar, tem como saber se estou com câncer. Quero saber, doutora, Sandra lá do Crato quer saber o endereço do seu escritório. Sandra, daqui a pouquinho ela fala o endereço, que é aqui na Provida, Cariri, aqui na Rua São José, mas ela vai já te dar o endereço. Gostaria de saber o sinal de câncer de mama, saber se está sendo feito melhor prevenção do câncer. Mas eu lembro. Tenho um nódulo no seio, mas tenho muito medo de tirar. Tirar o seio. Então, ela foi tão peculiar nessa pergunta, porque, gente, hoje em dia o tratamento do câncer de mama, ele tenta preservar a mama, na sua grande maioria. Então, se a gente descobre um tumor pequeno, muitas vezes é tratado sem tirar a mama. Não é preciso, em 100% das vezes, você retirar a mama inteira para que a pessoa fique boa. Ela pode ficar boa com preservação da mama se o tumor não for tão grande. Por isso que é importante diagnosticar cedo. Doutora, mais uma perguntinha aqui lá da Roseli, no Crato. Gostaria de saber se o sinal de câncer de mama é nódulo no seio. Um dos principais sinais é realmente o nódulo mamário. O outro principal sinal é a saída de sangue. E às vezes a gente não tem sinal nenhum. Pode ser descoberto num exame de rotina, por exemplo, uma mamografia, numa ultrassonografia. Você não estava nem sabendo que tinha. Foi fazer o exame e detectou uma coisa tão pequena que nem seus dedos palpavam. Esse é o melhor momento, porque é uma lesão tão pequena que o dedo nem pega. Então, assim, o tratamento de uma paciente com uma lesão de meio centímetro é extremamente conservador. A anatomia da mama dela quase não se perde. Então, às vezes, a gente nem tem gânglio comprometido, pode não precisar de terapia complementar, né, como químio, rádio. Vai ter que ser avaliado cada caso. Mas quanto menor, menos agressivo é o tratamento.
Estamos conversando com a doutora Sheila Ulisses de Paiva, ela que é médica, com especialidade em mastologia, conversando aqui sobre essas informações, tirando a sua dúvida, a dúvida do nosso telespectador e do nosso internauta. Eu quero mandar um abraço aqui para a Regiane, que está ligada no programa, internauta, Maria Angélica, que diz que sua mãe está de olho no programa Café com Leite, entre outras que estão aqui. Eu vou já citar o nome, porque agora eu tenho que saborear um cafezinho com a doutora Sheila, já que ela disse que tomar leite, em especial leite Cariri, não é prejudicial, não é... É mito você tomar leite e achar que tem câncer de mama. Doutora, mais uma vez eu quero lhe servir, porque esse cafezinho com leite aqui é obrigatório no programa Café com Leite. E para isso eu queria, por favor, doutora, a senhora vai tomar café comigo aqui, que é um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa. E eu quero chamar aqui as Drogarias Avenida, enquanto eu tomo esse cafezinho, nos 25 anos das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Di Santini, maior sortimento em calçados masculinos, bolsas escolares, bolas, chuteiras, sandálias e grande variedade em tênis infantis. Sandálias femininas de vários modelos para você que exige algo bom e com qualidade. Temos tênis de várias marcas e modelos. Sapatos sociais que são a sua cara. Di Santini, Rua São Pedro 768, no centro de Juazeiro do Norte. Não poderia deixar também de falar nos laticínios Cariri, esses com sabores de morango, ameixa, salada de frutas, e nas embalagens de 1 litro, 800 gramas, 380 gramas e 160 gramas. Laticínios Guti Cariri e Leite Cariri são produzidos no mais alto padrão de qualidade e higiene, com certificação da Anvisa. A Laticínios Cariri possui sistemas de câmara fria para armazenar e transportar seus produtos dentro das normas exigidas pela legislação brasileira. Laticínios Cariri fica na Avenida Paulo Maia 1320, em Juazeiro do Norte. E tem o telefone 3511-8945. Laticínios Cariri produz esse maravilhoso leite Cariri e os iogurtes Guti Cariri. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Café com Leite, conversando hoje aqui com a doutora Sheila Ulisses Moraes, ela que é mastologista, trazendo informação para você, telespectador. Doutor, e as perguntas aqui são tantas, viu? Mas eu não posso deixar de mandar um alô para Tércio, lá na cidade de Patos, que está ligado no programa Café com Leite através da internet. Umas perguntas aqui, vejamos aqui, Regiane... Vareli, que está ligado no programa. Vamos ver aqui. Dar um alô para essas pessoas maravilhosas aqui. Otacílio lá no fórum. Lúcia, que é agente prisional também ligado no programa Café com Leite. Zefinha e Simar lá no sítio Santo Antônio, aqui, distrito de Barbalha, ali próximo ao Caldas. Seu Zeca no sítio Cruzinha, seu Zeca. Zeca Pedreiro, viu, no sítio Cruzinha, aqui, município de Barbalha. Cícera no Crato faz uma pergunta aqui. Eu já faço essa pergunta da Cícera. Benedita, doutora Sheila, muito obrigado. Doutora Sheila, muito obrigado por ser médica maravilhosa no Crato. A senhora atende no Crato também, doutora? Atendo, sim, há um bom tempo. É a Sônia aqui do Crato, viu? Dando os parabéns para a senhora. Minha cidade natal, é o mínimo que eu posso fazer. Olha aí, que maravilha. É ter um atendimento bom com relação à saúde da mulher lá. Socorro Mariana, no bairro Socorro, Leite, seu programa está de parabéns, você acertou no tema, parabéns, o programa hoje está nota 10, muito obrigado, Mariana, pela sua audiência, doutora Sheila, e principalmente você quem está fazendo o programa C10. Filomena, do Pinto Madeira, quero parabenizar o programa, pois foi uma excelente escolha convidar a doutora Sheila, ela é uma médica maravilhosa.
Vamos lá. Socorro, quero saber. Fátima, aqui do bairro Socorro, ela pergunta: quero saber o que são nódulos bilaterais. Uma resposta. São nódulos, são estruturas, né, nodulares, sólidas, que pode acontecer bilateralmente. Na verdade, o fato de ser bilateral tende mais a uma coisa boa do que a uma coisa ruim. É muito raro a gente ter carcinoma de mama bilateral. Existe, mas é raríssimo, bem raro. Eu vi uma pergunta aí, que alguém perguntou se era normal, né, dor na mama pré-menstrual. Extremamente normal. É um dos principais fatores de procura de ambulatório e consultório médico. Mas, infelizmente, são as coisinhas que nosso Senhor Jesus Cristo nos presenteou. Às vezes a gente tem uma cólicazinha na menstruação, a gente realmente incha um pouquinho no período pré-menstrual e as mamas ficam mais pesadas e túrgidas. E isso predispõe à sensação de dor, desconforto mamário, doloridade, dolorimento. Então é natural, geralmente após o período menstrual, logo após a menstruação descer, isso daí já cessa e para espontaneamente. É bem comum, sim. Essa foi a pergunta da Cícera aqui do Crato, viu, doutora? Zefinha, em cima no sítio, já falei aqui. São Miguel, sinto muita dor. Fátima, do bairro São Miguel, sinto muita dor no seio constantemente. O que devo fazer? Por incrível que pareça, a primeira grande orientação é uma invenção infalível, que é o uso do suspensório na mama, famoso e velho sutiã. Um sutiã de boa sustentação, porque quanto menos balançar, menos ele vai ficar dolorido. Segunda grande orientação e dica é ingerir menos sal no período pré-menstrual, porque você vai reter menos líquido. Então, não caprichar muito no sal. Praticar esporte, porque a gente libera hormônios que deixam a gente mais feliz e menos sensíveis. E, realmente, se nada disso melhorar, existem algumas medicações que podem te trazer algum alívio. Aí você poderia procurar para poder ter uma orientação com relação se há ou não a necessidade da medicação. Doutora, a Benedita, no Santa Teresa, ela diz o seguinte: apalpo o seio e dói. Não sinto o nódulo, somente dor. O que devo fazer? Dor na mama, na sua grande maioria, é uma conotação positiva para o bem, né? Muitas vezes está ligada à própria questão do ciclo menstrual. E é uma glândula. Se a gente apertar mesmo, vai incomodar. Ela é sensível. Eu digo que a mulher ela tem alguns órgãos sensitivos. O coração, quando a gente vê o namorado, palpita. A cabeça, quando a gente tem uma raiva grande, dor de cabeça. A mama é um órgão sensível. Se você está feliz, ela está feliz, não te incomoda. Mas se você está triste, angustiada, ela vai ficar inchada, dolorida, né, doída. Então, é um dos nossos terceiro órgão sensível, são as mamas. Doutora, o uso de silicone provoca câncer de mama? O silicone da forma em prótese mamária não provoca câncer, inclusive é utilizado como forma de reconstrução das mamas em grande meio científico, com todo o rigor da medicina. Não provoca. Agora, o silicone industrial, que é utilizado de forma inadequada por clínicas clandestinas, injetar silicone líquido em qualquer parte do corpo, não é saudável, pode inclusive causar problemas de saúde muito sérios, levando até óbito por embolia. Então, o silicone em forma de prótese, silicone feito em prótese, não tem problema. Somente esse silicone industrial em forma de líquido, clandestino, é que a gente sabe que é prejudicial à saúde. Doutora, a Regiane aqui pergunta, eu quero mandar, Regiane pergunta aqui: conheço uma mulher que já fez várias cirurgias tirando nódulos e eles sempre voltam. Ele não volta, né, doutora? São novos, né? São novos. Que tipo de nódulos são esses? É possível dizer? É possível. Muito provavelmente são nódulos benignos, chamados fibroadenomas, que tendem à multiplicidade. Né? Tem pacientes que realmente têm vários. E chegam a ter tantos que a gente passa a retirar só aqueles que estão em crescimento. Os que estão estáveis, sem crescer, a gente vai acompanhando, porque senão eu digo que a mama pode virar uma peneirinha de tanto corte, sem necessidade. Então tem que ter uma avaliação, porque só realmente o olho de alguém que estudou muito isso aí vai saber definir entre aquele que você vai acompanhar e aquele que você vai ter que operar. Quero mandar um abraço para o Lucas, que está ligado no programa Café com Leite, e também para as irmãs de Dico. Dico, você me ligou dizendo que suas irmãs, mas eu não lembro o nome delas, viu? Me desculpe aí, mas terça-feira eu cito o nome delas aqui, com certeza. Doutora, estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Com certeza a direção do programa
eu em especial e nosso telespectador só tenho a lhe agradecer por essas brilhantes informações que a senhora prestou à sociedade caririense. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo você mais uma vez pelo seu programa, espero que você tenha muito sucesso. Fiquei curiosa porque eu sou uma alucinada por café, para saber que cafezinho é esse. Culpa do diretor, viu? Nós não sabemos o nome desse café ainda. Pois é, mas assim, é com pequenos gestos que a gente traz mais informação. Mulheres, ó, vim de rosa por nós, para a gente poder chamar a atenção. Os aeroportos do Brasil inteiro estão com cartazes, que é para a gente se lembrar de se tocar, se lembrar de fazer o exame físico por um médico, pode ser o médico do posto, do PSF, pode ser o médico do centro de especialidades, pode ser o médico de consultório. E se precisar, mamografia e ultrassom para dar diagnóstico da doença o mais precoce possível. Câncer tem cura, senão eu não faria isso, porque seria doloroso demais. Eu acredito nisso. Só que vocês precisam ajudar também, procurando e se tratando o mais precoce possível. É isso aí. E encerrando amanhã o mês rosa, né, doutora? Mês rosa, mês da mulher, mas esqueça o mês rosa e continue o ano inteiro curtindo e se cuidando, se prevenindo. E para saber sobre mais alguma coisa, eu gostaria que a doutora deixasse aqui o seu contato, onde inclusive os nossos telespectadores perguntando, né? Seu endereço, onde é que a senhora atende. Simplificando, né? Eu disse, eu venho ao mundo para fazer saúde pública e privada. Eu acho que quem precisa, que pode ir ao consultório, a gente está lá na Provida, na Rua São José, aqui em Juazeiro do Norte, no centro da cidade. E quem não pode, a gente tem um atendimento pela FMJ, que é uma instituição que apoia a nossa ideia, no município de Juazeiro, atualmente lá no PAN, né, no Sandu, e também em Crato, no Centro de Especialidades, a gente também tem um atendimento público uma vez por semana. São instituições que realmente acreditaram na nossa ideia e nos apoiam, e a gente tem feito diferença, fazendo pouco, mas ainda fazendo, querendo fazer pela saúde de quem não pode, dentro desse nosso grande Cariri. Estamos encerrando mais um programa Café com Leite. Lembrando que na próxima terça-feira, doutor Santana, prefeito atual de Juazeiro do Norte, trazendo informações e prestando conta do seu trabalho diante da gestão dos seus últimos 4 anos. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.